O mundo vai acabar em 2030. Foi planejado e projetado para que, em 2030, esse mundo como conhecemos hoje não venha mais existir. Talvez poderá até continuar. Depois disso, e diferente do que a gente viu hoje, que a gente vê, né? Eu estou me cacifando como um profeta? Eu estou querendo ser a mãe de Iná? Nenhum e nem outro. Você fica aí até o final desta matéria, você vai entender o que eu quero dizer sobre isso. Por que que eu estou dizendo que este mundo vai acabar em 2030? Enquanto isso, dê seu like, se inscreva e considerar a matéria relevante, compartilhe, beleza? Então é isso, vamos lá. Pois é, seria mais interessante se a gente viesse aqui falar das conquistas que poderia ou vai melhorar a vida humana aqui na Terra, né? Mas não é isso que a gente vê, não é isso que a gente conclui, o que a gente está observando nesses últimos tempos. E pelo que estamos vendo, já entramos numa corrida de 100 metros para que o que foi planejado seja alcançado até lá, essa data de 2030. Segundo os maias, o mundo acabaria em 2012, mas não acabou. Houve sim uma grande transformação e a partir de 2013 pareceu que o mundo ficou um pouco diferente, né? Um conselheiro do governo britânico prevê uma catástrofe mundial. Segundo ele, devido às demandas por água, alimento, energia, vem aumentando dia a dia, né? Isso até 2030. E foi a previsão que esse conselheiro científico britânico, né, divulgou, né? Seria aí então a tempestade perfeita, porque as mudanças climáticas devem piorar ainda mais a situação, pelo que ele já projetou, pelo que a gente está vendo aí, o movimento das organizações mundiais trazerem para a gente nesses últimos tempos. É claro que para muitas pessoas, como em alguns lugares na África, essa época já chegou. A falta de alimento, a falta de água, saneamento básico, isso já é realidade em muitos lugares no mundo. Enquanto isso, a gente vê bilionários, trilionários doando fortunas, verdadeiras fortunas para uma implementação e avanço de uma agenda que diz que é para melhorar a vida das pessoas. Então, por que essa grana, já que é para melhorar, essa agenda é para melhorar a vida das pessoas, porque a partir de agora essa grana não chega até esses locais. Essas pessoas não merecem serem salvas? Talvez o que eu vou começar a falar a seguir pode muito bem explicar tudo isso. O que significa essa agenda? Significa todo esse planejamento para 2030. Frear o envelhecimento, rejuvenescer ou viver em um ciborgue são muitos dos caminhos que a ciência tem buscado para vencer a morte, e muito mais tem sido feito. E mas para que isso? Essa é uma pergunta que a gente faz quando consultamos aí matérias que falam que Google, Oráculo, entre outros gigantes, estão investindo em centenas de milhões de pesquisas de biotecnologia para conseguir a imortalidade. E se você não sabe, já existe
projeto, vários projetos, né, realmente impactantes sobre o rejuvenescimento para se conseguir, né, para conseguir aí matar a morte, né, vamos dizer assim, né, driblar a morte. Alguns cientistas previram em 2029, né, a inteligência artificial passará positivamente por um teste de Turing, que testa a capacidade de uma máquina ter comportamentos similares aos humanos. Já no caso da imortalidade, o inventor e futurista Raymond Kurzweil acredita que até 2030 será possível aumentar a expectativa da vida humana em mais de um ano, cada ano que passar. Vai chegar lá, nessa data prevista e planejada. Ele também imagina que em 2045, a singularidade, atingimento, né, desse objetivo será realmente alcançada. E é quando multiplicaremos a nossa inteligência efetiva em cerca de 1 bilhão de vezes, fundindo-nos com a inteligência que o homem cria, né? Inteligência artificial. Além disso, depois de 2030, né? Depois disso, até chegar a 2045, o homem então alcançaria a imortalidade. Nessa data estipulada para essa singularidade, o cientista vê que será possível que os humanos tenham nanorobôs fluindo pela corrente sanguínea, fazendo reparos e conectando o nosso cérebro à nuvem, e que quando isso ocorrer, será possível enviar vídeos diretamente ao cérebro e fazer backup de nossas memórias. Você duvida, né? Pois é, em 2015, cientistas da Universidade de Northwestern, né? O nome é esse mesmo, Northwestern, conseguiram aí dominar a técnica para apagar a mudança genética que causa o envelhecimento em minhocas. E eles consideraram que o primeiro passo de uma longa caminhada até chegar aos humanos, existem dezenas de iniciativas. Como reverter o envelhecimento de ratos injetando sangue de ratos jovens e por aí vai. Mas esses são experimentos públicos. Para quem pesquisa sobre isso, já sabe que existem esses experimentos. Então já se tornaram públicos. Mas a gente sabe que existem outras pesquisas que não conhecemos. Outros métodos que a gente não sabe, que não é falado, que não é publicado. Os cientistas contam como o seu aliado as tecnologias como o Machine Learning. É isso mesmo, eu não estou querendo falar difícil, mas o nome é esse. A nanotecnologia, a computação quântica, né? Sem dúvida, a parte técnica é um grande desafio. E como todo desafio é fascinante para um cientista, aí surge uma atração natural entre ambos. Para que a gente tenha ideia, aí nós fazemos algumas perguntas, né? Ou uma pergunta: para que ser imortal? Para que ser imortal? É um assunto que permeia, é claro, os nossos pensamentos, né? Quando você para poder pensar sobre a vida, sobre
alguns motivos por que você batalha todos os dias, né? Nessa discussão, poderia ser questionado a imortalidade desde o ponto de vista religioso, o que a igreja pensa sobre o homem querer igualar-se a Deus, se tornar imortal, né? Em termos econômicos, a imortalidade resolveria então o problema das previdências dos países. Isto porque não só o indivíduo iria gozar aí de uma parte maior do tempo em condições boas, né, de viver, como também não precisaria aposentar, né? E assim continuaria produzindo. E com o avanço da tecnologia, como estamos assistindo, a gente pensa, haveria trabalho então para todo mundo? Já que se fala muito de um mundo superpopuloso, de uma superpopulação, outra coisa, haveria recursos naturais, água, comida, né, para todo esse contingente que vai sobreviver, né, ou que vai aumentar o seu tempo de vida e não terá limite, né, pelas pesquisas. E se ninguém morresse de doenças generativas ou causas naturais, partindo dessa ideia, dessas pesquisas que tentam vencer a morte, pois bem, eu sigo o Daniel Lopes, ele que é um escritor, jornalista, que tem o seu canal no YouTube, ele também é colunista da Gazeta do Povo, e é muito atento aos acontecimentos que a gente tem visto no mundo e traz esses vários assuntos para o seu canal. No seu último vídeo, ele falou sobre um filme, o filme Kingsman, Serviço Secreto, que foi lançado em 2015. Filme de comédia, espionagem. Tem uma trama que pode muito bem linkar com o que a gente vai falar a seguir, né? Como a gente vai concluir esse nosso tema, né? E não me venha dizer que essa é uma história conspiracionista de terraplanista. Esse filme que eu estou falando. O que a gente tem testemunhado, pelo menos aquele que está ligado nos acontecimentos do mundo, né? A gente tem testemunhado que muito do que tem acontecido, muito embora seja uma ficção, alguns filmes retratam, muitas vezes, que vai acontecer na vida real e acontece realmente. Eu não vou detalhar aqui os exemplos que eu tenho para poder falar a respeito disso, mas futuramente quero trazer aqui algumas previsões que se confirmaram depois que foi passado em alguns filmes. Principalmente em filmes... são mais filmes de ficção mesmo, né? Desenhos, até mesmo desenhos inscritos, né? Inscritos em livros também. E esse filme comentado por Daniel, ele fala sobre um personagem vivido pelo ator Samuel Jackson. Samuel Jackson. Que viveu um megalomaníaco rico. E esse personagem de Jackson encontrou reservadamente com vários milionários. E esse personagem tinha um nome aí de Valentines, acho que é isso mesmo. E no filme é um vilão. E anunciou a distribuição de chips de celular. Celulares, chips gratuitos.
e também com acesso à internet de forma gratuita para sempre. Porém, sem revelar para os agraciados que esses chips tinham um dispositivo que liberava uma onda magnética cerebral interferindo no comportamento de cada um que possuía aquele chip. E essas pessoas ficavam, então, altamente descontroladas a ponto de iniciar um conflito de todos contra todos. Tal como dizia o escritor Thomas Hobbes, né? Em seu livro aí, Leviatã, que diz que o homem é o lobo do homem. E sem o controle eles poderiam lutar até um matar o outro. E a ideia de Thomas Hobbes era criar a necessidade de controlar o homem. Contudo, no filme, o que Valentines queria é que o dispositivo fosse capaz de criar esse conflito entre os homens, para que eles se matassem a ponto de haver uma redução da população global, para que os bilionários pudessem viver num mundo tranquilo, sem uma população. Tem essa superpopulação que dizem aí, né? Que tem hoje no mundo. Dessa forma, seria então um mundo mais sustentável. Esse era realmente o filme, a ideia do filme, a ideia do Valentine nesse filme. E saindo dessa conversa de filme, vou falar de uma entrevista do Quero Podcast, que foi relativo à imortalidade, e começamos falando no início aí da matéria. E o entrevistado nessa ocasião foi o Dr. Alex Alves, que é um psicólogo, neurocientista, e que falou, ele é psicoterapeuta também, né? E falou sobre o relógio do Apocalipse, entre outros assuntos, né? Mas o que eu separei, basicamente, para trazer aqui, foi quando ele disse sobre a imortalidade. Também poderá vir a ser causa da eliminação de muitas vidas humanas no mundo. E por quê? O entrevistador começa, então, ali naquele ponto que eu peguei, né, para falar sobre isso aqui, ele começa perguntando se o doutor Alex acredita que vai ter um certo tipo de pessoa que terá a imortalidade daqui a um tempo. E por que ele perguntou isso? Bom, o doutor Alex, falou sobre os avanços da tecnologia, da medicina, que está produzindo órgãos humanos para pessoas que venham a precisar de transplante. Isso aí já tem um tempo, já vem falando sobre essas pesquisas, e agora já estão produzindo isso, né? Ou simplesmente fazer aí uma manutenção. Esses órgãos serviriam então para fazer uma manutenção do corpo de cada um que quisesse ter uma longevidade maior. Ele falou uma palavra que começa com AD e termina com cromo. Extraído de ser eliminado do ventre materno. Não sei se deu para entender mais ou menos o que eu queria dizer aqui. Eu não quero falar a palavra, porque poderia ser alvo aí dos algoritmos que a gente conhece do YouTube, né? Então, eu não vou falar essa palavra, que é uma situação que existe, de fato, mas que pode ser rastreado aí pelos algoritmos e pode complicar a vida do canal. Isso? Vamos falar assim. Porque a gente sabe que quando envolve figurões, os algoritmos podem atuar. Então,
Essa seria a matéria-prima da longevidade, né? O AD, começando aí, cromo. E que justifica ou justificaria o investimento de bilionários para descriminalizar o A, você sabe, terminando também com o, em todo o mundo. Essa é uma pauta da ONU e da Agenda 2030. Quem acompanha, quem lê sobre isso, quem faz pesquisa sobre isso, sabe muito bem do que eu estou falando. Então é só pesquisar lá no YouTube, Agenda 2030. Né? ESG, Agenda 2030. Não vai entender muito bem o que a gente está se referindo aqui. Então, se acontecer essa descriminalização, né, essa matéria-prima, então, que seria fornecida aí para as indústrias, né, a indústria farmacêutica, no caso aí, poderiam também produzir, né, esse AD, tem um cromo aí, né, e dessa forma não seria mais secreta, que hoje é um produto secreto, mas que as pessoas já usam isso aí. Poderia vir a ser também esse produto a ser legalizado. É uma batalha, né? Uma batalha em busca do combate ao envelhecimento e a busca para o rejuvenescimento. E esse produto, evidentemente, não estaria ao alcance das classes B, C, D e E. Conta o doutor Alex que tem um milionário, ele não disse o nome, né? Pelo menos pelo que eu vi, né, no podcast, mas que é um fato público e que teve um filho, ele teve um filho para ser doador de sangue a ele mesmo, especificamente para ser o seu doador de sangue, que seria aí uma prática do vampirismo, que quando o caso veio à tona, parece que todo mundo achou normal. E ele ainda revelou que um dono da maior rede de televisão do país tinha o hábito de ir à França periodicamente para trocar o seu sangue, o que lhe proporcionou uma longevidade maior de vida. E muita gente que ouve isso acha que você está viajando na maionese. Porque muitas vezes essa pessoa que critica muitas vezes o que você traz aqui no canal, parece que vive em outro mundo, né? Ou não procura acompanhar isso. Porque só assiste a Globo, assiste as TVs abertas aí, e não sabe exatamente o que acontece, porque isso não é falado em TV aberta. Esse tipo de coisa não é falado em TV aberta. E muitas das coisas que vem acontecendo hoje no mundo é tudo por trás daquilo que você vê. Né? Que se você não pesquisar, se você não procurar ler, você não vai saber nada disso. E quando acontecer, talvez você nem vai ter tempo de pensar, né? Ah, por que eu não pesquisei sobre isso? Por que eu não levei isso a sério? Pois é, e o doutor, ele até citou que essas coisas acabam dando certo exatamente por isso. Porque no mundo, a gente tem dois grupos. Falou assim, daqueles que têm noção e dos que só têm intenção. E esse que só tem intenção vai certamente usar aquele sem noção como matéria-prima. Muitos de nós já estamos familiarizados com as conquistas da robótica e da inteligência artificial, que vai gerar aí um montão de gente desempregada
né, em todo o mundo, e que para os que têm intenção, esses desempregados, então, não terão mais serventia. E aí? Aí ele diz que um dos bilionários já falou, um desses bilionários aí que existe no mundo, né, bilionário, trilionário, já falou que em 2028 o mundo estamos acostumados a ver, como eu disse, não existirá mais. Ou seja, não vai chegar a 2030. Então isso tem que acontecer antes para que eles planejaram para 2030 seja facilitado antes. Já tem empresa, segundo o doutor Alex, que não tem mais funcionários trabalhando, né, na linha de montagem. É uma fábrica só de robôs e que até esses robôs que trabalham nessa empresa são produzidos por outro robô. Você não vai acreditar, né? Você que acha que a gente está viajando na maionese, não acredita nem nisso, mas é fato. Isso existe. E ele terminou dizendo que essa evolução tende a gerar bilhões de pessoas disponíveis para o abate. Sinistro. Completamente sinistra essa entrevista. Pode ser que venha a acontecer isso, ou que não venha a acontecer isso? Pode. Né? Deus sabe de todas as coisas. A gente não sabe se já começou, se ainda vai começar o início da pré-tribulação, como eu já trouxe aqui nesse canal, né? Mas tudo isso faz parte do que a Bíblia revela para a gente. E se você começar a fazer um trabalho de raciocínio, raciocínio mental, né? E que organizações que vêm falando sobre crise climática, né? Vem falando sobre descarbonização do planeta, né? A gente vê aí, tá mais do que na moda falar sobre isso, sobre hidrogênio verde, né? Falas que o mundo está superpopuloso. Já falaram até em eliminação de animais para diminuir o gás carbônico. Agendas para descriminalizar a eliminação de seres no ventre da mãe, lá aquela palavra, né? Agendas de desestabilização da família, né? Desse crescente combate ao cristianismo e o plano para que em 2030 os países alcancem todas as metas estipuladas aí por essa agenda. Dizem que é para melhorar o mundo. Eu já falei aí. Melhorar para quem? Melhorar para nós? Melhorar para essa classe privilegiada de bilionários no mundo. Está tentando, né, fazer uma forma de que eles não precisem dessas classes trabalhadoras. Pode ter certeza que o mundo que hoje nós conhecemos, certamente não vai existir após 2030. E por isso que eu trouxe esse título. Em 2030, esse mundo que nós conhecemos hoje não haverá mais. E será caro viver nesse outro mundo. Claro, se o plano deles for concluído, se Jesus não voltar antes. É isso? Essa é a minha mensagem de hoje. Espero que, se
não confia nisso que eu trouxe aqui, nesse detalhamento aí para que cheguemos aí a esse título que eu coloquei, pelo menos que leve a pensar, raciocinar mais, mesmo que fale que esteja viajando na maionese, né? Então é isso. Vamos por aqui.